Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que muitas pessoas desconsideram quando pensam em questão de emagrecimento, que é cuidar da saúde intestinal. Mas o vídeo de hoje é para trazer dicas valiosas, práticas, para você cuidar muito bem dos seus intestinos, e isso eu tenho certeza que vai ajudar muito no seu processo de emagrecimento. Então vem comigo para o vídeo de hoje. Olá, eu me chamo Fernanda Galante, eu sou nutricionista e nesse vídeo, nesse canal, aliás, nós temos muito conteúdo, muita informação sobre emagrecimento, sobre suplementação, tudo para ajudar vocês aí a emagrecer de forma saudável, sustentável. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, combinado? Então vamos lá. Por que é tão importante a gente cuidar da nossa saúde intestinal quando a gente pensa em emagrecimento? Porque o intestino, ele é um órgão que ele não é apenas faz parte aí do processo digestório, do nosso trato gastrointestinal. Ele não tem essa função apenas de absorção de nutrientes. Ele vai muito além. Ele também participa ativamente na produção de hormônios importantes, como por exemplo grelina e leptina, que são hormônios de fome e saciedade. A grelina é o hormônio da larica, da fome, e a leptina é o hormônio da saciedade. E quando nós temos um intestino em desequilíbrio, esses hormônios também ficam desequilibrados. Então a tendência é que você coma mais, e se você comer mais, você vai engordar. Não tem para onde correr. Além disso também, o intestino, ele é um órgão que faz parte aí, ele tem uma função extremamente importante quando a gente pensa também na questão de produção de vitaminas, de produção de alguns nutrientes importantes. E por que é interessante a gente ter isso em equilíbrio? Porque se a gente não absorve muito bem determinados nutrientes e a gente não consegue ter essa absorção otimizada, a tendência é que a gente fique em deficiência nutricional. E essa deficiência nutricional vai levar a desequilíbrios no nosso metabolismo. E desequilibrando o nosso metabolismo, a gente também vai acabar engordando, tá? Então, é importante que a gente tenha uma saúde intestinal ok. O que significa ter uma saúde intestinal ok? Significa que a gente tem um equilíbrio na nossa microbiota intestinal, que são as bactérias que habitam ali o nosso intestino. Nós temos uma diversidade de bactérias. Nós temos bactérias boas, que são as probióticas, e bactérias ruins, que são bactérias patogênicas. O importante é que nós tenhamos o equilíbrio entre essas bactérias, porque elas vão participar ativamente ali de todo o nosso metabolismo, na absorção dos nutrientes, na produção dessas vitaminas, na produção dos hormônios. Então elas são importantíssimas. Elas ajudam também, reforçam o nosso sistema imunológico, afinal de contas o nosso sistema imunológico está super ativo ali no nosso intestino. O intestino saudável vai fazer com que você não fique doente. Então quem fica muito doente está também com desequilíbrio no intestino, porque o nosso sistema imunológico está ali. Então cuidar do intestino é fundamental. Porém, muitas pessoas não sabem como cuidar do seu intestino. E aí que fica o problema, aí que o negócio fica mais esculhambado, digamos assim. Então o que você tem que fazer para cuidar bem do seu intestino? Então o primeiro passo é você ter uma alimentação saudável. Ah, Fernanda, todo mundo fala isso, né? Mas o que é uma alimentação saudável? É uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, em grãos integrais, uma alimentação equilibrada. Uma alimentação que não seja rica em muita proteína, em muita gordura, porque isso também vai causar processos inflamatórios ali no seu intestino e essa inflamação vai acabar comprometendo o seu emagrecimento. Então é importante que você tenha uma alimentação equilibrada. Mas além de ser tão fundamental você ter essa alimentação equilibrada, é importante que você limite o consumo de alimentos ricos em açúcar e principalmente produtos industrializados, alimentos ricos em aditivos químicos. Porque esses aditivos químicos que estão dentro desses pacotinhos que a gente compra lá no supermercado, esses salgadinhos, biscoito recheado, esses produtos industrializados, eles têm muito aditivo e esses aditivos vão acabar matando a nossa microbiota boa, aquelas bactérias benéficas, as chamadas bactérias probióticas, e vai causar um desequilíbrio, uma disbiose intestinal. Então por isso que a gente fala tanto em limitar o consumo desses alimentos, porque esses conservantes que estão ali dentro afetam muito a nossa microbiota intestinal.
Outro ponto importante é mastigar muito bem os alimentos. Eu vejo pessoas comendo muito rápido, 5 minutos faz alimento mal e mal, mastiga, já vai engolindo a comida. E a gente tem que entender que o nosso estômago não tem dentes. Então é importante que você faça muito bem essa mastigação, que esse alimento já chega parcialmente triturado ao nosso estômago, para que o estômago consiga fazer ali parte dessa digestão e mande para o intestino os alimentos já bem digeridos, para que o intestino faça o processo de absorção dos nutrientes. Se você come em 5 minutos, não mastiga, o alimento chega íntegro lá no estômago, o estômago não consegue triturar aquilo ali do jeito que tem que ser feito, porque não está bem triturado, ele não consegue fazer a digestão. Aquele alimento, fora que você vai se sentir mal, né? Você vai sentir aquela sensação de empachamento. O alimento vai íntegro, isso vai acabar inflamando muito mais seu intestino, vai acabar fazendo com que você sinta aquela sensação de desconforto, de inchaço abdominal, aquela distensão abdominal, porque esse alimento fermenta ali no nosso intestino. E aí as bactérias podem também, por exemplo, ser riquíssimo em açúcar, pode acabar fermentando mais aquele alimento. Então isso vai causar desconforto intestinal. Então, mastigar também faz parte desse processo. E você vai ficar não conseguindo absorver muito bem também esses nutrientes, porque a digestão não foi feita da forma adequada. Então, é importante que eles cheguem parcialmente quebrados para que também sejam absorvidos da forma correta os nutrientes, tá? E quando eu penso em processo inflamatório, como você viu, se a gente tem uma alimentação muito desregrada, muito rico em alimentos industrializados, rico em açúcar, rico em gordura, rico em muito proteína, não é a proteína com equilíbrio, é exageradamente em proteína, baixo consumo em fibras, a gente pode ter um processo inflamatório acontecendo no nosso intestino. E você sabe que eu falo muito aqui no canal, um corpo inflamado não emagrece. Então, um nutriente aí, um suplemento, que pode ser na forma de suplemento também, que eu adoro quando eu penso assim em saúde intestinal, principalmente em processo inflamatório, é a cúrcuma. E aí você pode estar colocando a cúrcuma aí no seu dia a dia para cuidar muito bem aí do seu intestino. Então você pode tanto usar ela nos shots, quanto colocar até num shake, colocar na sua comida, ou até usar o suplemento também de cúrcuma. Outro também que eu gosto muito é a glutamina. A glutamina ela ajuda a manter o seu intestino mais íntegro, porque quando a gente consome, tem essa alimentação muito desregulada, a tendência é que o nosso intestino fique furado. Como assim, Fernanda, furado? As células intestinais elas têm que ser coladas uma do ladinho da outra. Mas quando tem esse excesso, esse desequilíbrio no intestino, a tendência é que as células vão se afastando, vão quebrando essa barreira intestinal. Isso vai permitir que permeiem determinadas coisas que não eram para entrar, elas eram apenas para passar pelo nosso intestino. E isso também causa um processo inflamatório. E quem faz muito, ajuda muito a manter essa integridade da barreira intestinal é a glutamina. Mas a glutamina tem que ser muito bem orientada aí por um profissional, então é bom você se consultar com um nutricionista para ele poder indicar a melhor forma de tomar. Mas é um suplemento super amigo aí do intestino. Então, se eu fosse indicar 2, seriam a cúrcuma e a glutamina. E depois, gente, é comida de verdade. É assim que a gente cuida do nosso intestino, comendo comida de verdade. Fruta, verdura, legume, fruta com casca, a fibra fica ali na casca. Então, consumir, ter essa dieta bem diversificada, cebola, couve, que são também fontes aí bem interessantes de pré-bióticos, repolho, tudo isso são pré-bióticos, ajudam aí a melhorar muito mais a sua saúde, otimizar a sua saúde intestinal. Isso vai lhe ajudar muito no processo de emagrecimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até o próximo vídeo e cuidem-se!